Graça e paz. Eu quero dividir com você uma palavra de esperança, de respostas, de alguém que estava num tempo difícil e que começa dizendo que a alma tem sede de Deus. E essa palavra se encontra no Salmo 42, que eu acho maravilhoso, quando o salmista diz lá para nós o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Eu lembro-me das coisas e dentro de mim se me derrama a minha alma, de como passava grande multidão em alegria indo à casa do Senhor. Eles iam em festa. E eu pergunto: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Eu sinto abatida dentro de mim a minha alma, e eu lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Eu quero meditar com você a respeito disso, porque eu sei que muitas vezes, diante das dificuldades, nós nos pegamos com a nossa alma angustiada, aflita, porque diante de tudo aquilo que nós vemos, talvez aquele que temos intercedido, talvez a nossa própria vida, num estado em que nós não conseguimos reagir, né? E eu, como quem está junto com alguém que ama, que vê esse alguém sem reagir a essa situação da droga-adição, por exemplo, ou de tantas outras questões que a vida traz, apresenta e que traz angústia à nossa alma. É comum que nós tenhamos aflições, que nós tenhamos situações em que nós passamos que nós até chamamos de deserto, porque nos sentimos sozinhos, porque nos sentimos desamparados. Mas eu quero te lembrar como o salmista inicia dizendo que neste momento a nossa alma tem sede do Deus vivo. Nós precisamos imensamente de buscar a este Deus lindo, o único digno da nossa adoração, e nós precisamos estar sendo irrigados pela presença transbordante dele. Ele está em nós, porque o Espírito Santo, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, ele passa a fazer morada dentro de nós. Mas eu estou falando além disso porque nós podemos escolher sermos transbordados pela presença do Senhor ou sermos roubados por decisões que a nossa carne nos cobra todos os dias para que nós alimentemos ela. E essa decisão cabe a nós: alimentar a nossa carne ou alimentar o nosso espírito. E quando nós estamos nos sentindo angustiados, nós temos aí a dica do salmista: eu tenho sede de Deus. E diante desta sede, a alma se perturba e ele pergunta, não só uma vez, neste salmo todo, ele pergunta: por que estás abatida? Ele faz uma análise de si mesmo, ele olha para dentro de si e ele pergunta: por que você está angustiada? E muitas vezes nós nem sequer sabemos por que estamos angustiados. É claro que diante da situação que nós batalhamos, a luta contra as drogas, a luta contra a carne, ela é difícil. Mas como estudamos e vemos nos 12
passos, e nós temos lá no quinto passo, no quarto passo, dizendo que nós precisamos fazer um inventário moral de nós mesmos, e muitas vezes nós precisamos mesmo parar, e nesse tempo que a alma está angustiada, dobrar o nosso joelho e falar com este Deus e pedir: Senhor, vem derramar sobre mim da tua presença. Eu preciso de ti. E eu vou pedindo para que o Senhor venha escanear a minha alma, venha tocar dentro da minha alma, como diz lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, ele diz lá que a palavra de Deus faz isso. Ela é viva e eficaz e ela penetra até o fundo, separando juntas e medulas, espírito e alma. Assim faz a palavra do Senhor. E quando eu faço isso, me debruço. Talvez você esteja num momento que muitas vezes estive também, de chorar. E a nossa oração é choro. E nós sabemos lá em Romanos, como Paulo nos escreve, que com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo leva ao Pai as nossas orações, da maneira que nós não sabemos muitas vezes fazer. Mas aqui o salmista inicia dizendo: como a corça suspira, ela deseja pelas águas, assim está a minha alma. E se a sua alma está desse jeito, você precisa parar tudo. E eu quero fazer isso com você nesta noite. Orar, pedir ao Senhor que derrame da sua água, que traz para nós alimento para a alma. E a segunda atitude que eu vejo que o salmista aqui ele diz para nós, lá no verso 6, quando ele sente abatida a sua alma, ele começa a se lembrar das terras do Jordão, das maravilhas que o Senhor fez, do Monte Hermon, de Mizar. Ele começa a trazer à memória aquilo que dá esperança. Lá em Lamentações 3, no verso 21, o profeta diz lá: eu preciso, eu quero, eu decido, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então nós precisamos trazer, resgatar a nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que o Senhor nos prometeu, seja na sua palavra, seja com promessas de propriedades nossas, que específicas que o Senhor faz para nós, quando nós ao longo da caminhada, nós oramos e conversamos com Deus. Eu quero te dizer que toda a palavra do Senhor traz promessas para nós, promessas de salvação, promessas de libertação, promessas de cura, promessa de tudo quanto for que nós precisarmos. Ela é alimento para nossa alma e ela faz isso. Então que você possa também buscar no Senhor, se dobrar diante dele, se encher, saciar a sua alma dessa sede de Deus, deste momento que te aflige. E em segundo lugar, trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Porque no verso 7, ele vem justificando, entendo eu, que se nós nos deixarmos ser levados por pensamentos que têm nos roubado a alegria do coração, a esperança, a força, a motivação, ele diz que um abismo leva a outro abismo. Portanto, nós precisamos trazer a memória, porque o Deus que nós cremos é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que nos salva das mãos do inimigo, das garras do inimigo, e que nos leva com força, dia após dia, como ele fez com seu povo no deserto.
Ele vai nos guiando. E lá no verso 8, o salmista diz assim: contudo, Senhor, durante o dia, Ele me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está, e o seu cântico é uma oração. O meu cântico e o seu cântico é uma oração ao Deus vivo, que alimenta a alma, que faz parte deste irrigar da nossa alma e nos traz de volta a esperança, fôlego de vida, e nos aviva e nos torna aptos a enfrentar o tempo de espera. E o salmista lá no verso 9 diz assim: Ele é a minha rocha. E eu digo para esse Deus que é a minha rocha, que eu não devo ficar lamentando, porque Ele é o lugar seguro que eu devo me abrigar em tempos difíceis, em tempos em que eu sinto que eu preciso ser parada e ir para o secreto, parado e reabastecer a minha alma do Deus vivo. O salmista ainda continua dizendo: eu não devo lamentar diante da opressão dos meus inimigos, porque Ele é minha rocha. E eu quero concluir dizendo que ele repete, então, se depois que ele traz a sua memória e ele diz, se Ele é tudo isso, né? Ele conclui, ele não diz, eu estou aqui fazendo a minha conclusão. Mas no verso 11 ele torna a repetir: então por que estás abatida, minha alma? E eu pergunto para você: por que estás abatida a tua alma? E eu gostaria que você perguntasse para a tua alma: por que você está abatida? Isso nós vamos fazer perante a presença do Deus que é a nossa rocha, o Deus que é vivo, que é verdadeiro e sempre tem alimento para nós. E ele termina dizendo assim, no verso 11, depois que ele pergunta: por que estás abatida? Por que estás perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus. E Ele é o teu Deus. Espera em Deus. Então o salmista nos deixa um recado aqui. Vamos à fonte de água viva, porque temos sede e é lá que nós somos saciados. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá a esperança e as promessas do Senhor que ainda não foram cumpridas na minha e na tua vida, elas serão cumpridas, não por nosso merecimento, mas porque as misericórdias do Senhor são sobre nós, porque o seu amor nunca desiste de nós, porque Ele tem prazer em nos receber e nos abraça quando nós corremos para o seu colo e alimenta a nossa alma de maneira que nós possamos continuar apesar das circunstâncias. E vamos contar a nossa vitória para engrandecer o nome do único, lindo, justo Príncipe da Paz, o nosso Salvador, aquele que nos ama, aquele que está conosco, aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus abençoe a tua vida, que o Espírito do Senhor fale grandemente ao seu coração. E eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te clamar, Pai, por cada vida que está escutando essa mensagem, Deus. E quero te clamar, Senhor, junto com cada um, Senhor, em concordância e unidade de espírito, que o Senhor venha transbordar a nossa vida, Senhor, da água viva, Senhor.
e a alma que estava perturbada e abatida seja avivada, Senhor, e que tudo que o Senhor nos prometeu, tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, venha, Senhor, à nossa memória e nós nos lembremos que o Deus em quem nós confiamos ainda não terminou a boa obra e vai concluí-la, porque tu és fiel e devemos sim te exaltar e lançar fora todo medo, todo lamento e toda insegurança, porque nós estamos firmados na rocha, no Deus único e verdadeiro que venceu a morte, ressuscitou e que de ti, do teu trono, corre o rio de águas vivas, cristalinas, que purificam e saciam a nossa alma, Pai, até o dia final. Mesmo diante das opressões, nós vamos erguer nossas mãos ao céu e descansar o nosso coração, porque é de lá que vem o nosso socorro, a nossa esperança. E nós cremos que agindo o Senhor, ninguém há de impedir. Em nome de Jesus, traz à nossa memória o que nos dá esperança. Amém, amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.